Olá, essa é a 9ª aula de filosofia, cujo tema é filósofos pós-modernos. Olha só, você já reparou aqui que essa palavrinha pós-modernos é dividida em duas, né? A gente, quando fala de filósofos pós-modernos, a gente está se referindo a filósofos que se posicionam contra a modernidade, aquilo que nós chamamos de modernidade. E aí você tem que se lembrar de alguns conceitos e algumas informações que você vê ali na aula de história, na aula de geografia, também na aula de filosofia, porque modernidade nada mais é do que um momento ali da história do pensamento onde a galera ali, os pensadores intelectuais, olhavam para a razão de forma muito otimista, e não somente para a razão, mas para o próprio método científico. Então, modernidade é esse momento da história do pensamento onde existe um otimismo exacerbado sobre o uso da razão. A galera acreditava que a razão ia salvar a humanidade, que a razão iria colocar a humanidade ali, no topo, lá nos ares. Mas alguns filósofos se posicionaram contra esse otimismo da razão. Alguns filósofos perceberam que esse otimismo sobre o uso da razão, sobre os benefícios da razão, era um otimismo equivocado. Porque, de alguma maneira, se a gente parar para pensar, será que realmente a razão é capaz de nos dar grandes verdades? Será também que a razão ela possibilita um domínio pleno sobre a natureza, um domínio total sobre a natureza? E além do mais, será que a razão ela é capaz de conceder ao indivíduo a felicidade? Então essas questões começam a ser refletidas, essas questões começam a tomar lugar ali no debate filosófico em um determinado momento da história. E aí os filósofos pós-modernos são os filósofos que vão pensar sobre isso. São filósofos que vão criticar aquilo que nós chamamos de modernidade, como eu já disse há pouco tempo atrás, que é esse momento ali histórico que tenta olhar para a razão de forma muito otimista. Tá? Aí eu tenho aqui alguns filósofos pós-modernos no meu quadrinho. Schopenhauer, Nietzsche e Sartre. São os mais importantes filósofos pós-modernos, digamos assim. E aí, só para abrir um parênteses, existe até uma controvérsia, né, sobre o que seriam ali filósofos pós-modernos, será que nós podemos classificar determinados filósofos como pós-modernos ou não, enfim. Mas eu estou usando pós-modernidade no sentido bem genérico, tá? Então, desconsiderando essas controvérsias que possam existir sobre esse termo pós-modernos, tá? Então, vamos dar prosseguimento então à nossa aula. Schopenhauer, ele vai afirmar o seguinte: não é possível afirmar que existe felicidade. E aí você tem que entender felicidade no seu sentido grego, mais especificamente no seu sentido filosófico. Felicidade no sentido filosófico e até no sentido grego é aquele conceito que se refere a um estado pleno do seu espírito. Sabe quando você tem a sensação que nada mais te falta? Então, isso significa felicidade. Só que alguns filósofos, como nós já vimos em algumas aulas, eles vão defender que existem diferentes caminhos para a felicidade. E o Schopenhauer fala, cara, isso é uma ilusão. Não existe caminho para a felicidade. Felicidade não existe. O que existe é a constante dor. A vida é constante dor. É dor ali sempre presente no seu dia a dia. Né? E isso é fácil. Para pensar, a nossa vida ela não tem muita graça. Né? Pensa no seu dia a dia. Pensa nas coisas que você faz. Né? Você pega o ônibus, pega o metrô, enfim, trabalha ou então estuda, faculdade, ou vai para o colégio. E é isso, é rotina acima de rotina e não tem essa plenitude. E se a gente ficar esperando muito esse momento de plenitude, a gente vai cair numa espécie de frustração. A gente vai olhar para a nossa vida e vai começar a ficar extremamente frustrado. Porque essa plenitude ela nunca existe, nunca irá existir. Então o Schopenhauer ele nos dá um conselho. Para de buscar a felicidade, tá? Para de buscar porque essa plenitude ela não existe não. O que existe é a constante dor, somente isso. A vida, ela não tem nada de confortável pra gente, não. E aí, consequentemente, quando você para pensar que essa idealização sobre a felicidade não é algo bom, você começa a dar valor a coisas mais simples da vida. E isso interfere também no seu aspecto moral, né? O aspecto moral da sua vida. Porque quando você para de idealizar as coisas, quando você para de tentar alcançar essa felicidade plena, você começa a
se desfazer de certas paixões mesquinhas. Então, por exemplo, você não fica agora apegado ali aos seus bens materiais, por exemplo. Você não fica ali ansioso em acumular grandes riquezas na expectativa de que isso vai te trazer felicidade. Meio que você se contenta com aquilo que você tem e automaticamente você começa a olhar para as pessoas que estão à sua volta. Por quê? Simplesmente você parou de se apegar a coisas supérfluas, né? Achando que aquilo ali vai te trazer alguma felicidade, ok? E aí tem outro ponto importante da filosofia do Schopenhauer. O Schopenhauer afirma que a arte é um dos instrumentos que possibilita essa minimização da dor que a vida nos oferece. Então a arte, ela meio que dá uma suavizada, né, nessa dor que a vida nos traz. Inclusive ela suaviza essa ansiedade que nós temos por conta das nossas vontades, tá? Inclusive o conceito de vontade é um conceito importante para Schopenhauer. Vontade para Schopenhauer é aquela ânsia, né, que a gente tem de sempre querer algo mais, né, de sempre querer realizar coisas, e essa ânsia ela tem que ser contida, porque essa ânsia só gera angústia para o indivíduo. O Schopenhauer ele já caiu uma vez no Enem, e inclusive essa questão que caiu no Enem está aí no seu materialzinho, tá, para você observar, e é uma questão muito interessante, porque era uma questão que pedia para você identificar que tipo de visão de mundo o Schopenhauer critica. E você deveria identificar que o Schopenhauer está criticando uma visão de mundo onde você tem uma busca mesquinha pela felicidade, certo? Bom, outro filósofo pós-moderno que nós vamos estudar é o Nietzsche. Inclusive o Nietzsche ele é um filósofo alemão também, assim como Schopenhauer, e o Nietzsche ele fala que só foi possível fazer filosofia graças à leitura de Schopenhauer. O Nietzsche é um filósofo que vai adorar a leitura de Schopenhauer, inclusive ele vai ter ali Schopenhauer como um grande referencial ali na hora de fazer sua própria filosofia. O que o Nietzsche fala? O Nietzsche, ele, no início da sua obra, ele afirma que existem dois impulsos na natureza humana. O primeiro impulso é um impulso chamado de impulso apolíneo, fazendo aí menção ao deus Apolo. O deus Apolo, na Grécia Antiga, era o deus da razão, o deus do esclarecimento. Então, o impulso apolíneo ele tem essas características do deus Apolo. Ele tem esse lado mais racional. Então, se nós temos esse impulso racional dentro de nós, a gente tem aí uma vocação a utilizar a razão, e não só isso, a gente tem uma vocação para sistematizar o conhecimento, buscar ali um conhecimento de forma mais rigorosa, mais organizada. A gente quer organizar as coisas, quer racionalizar as coisas, certo? Isso faz parte da nossa natureza. Além disso, nós temos o impulso dionisíaco, que é o impulso afetivo, é o impulso das emoções, porque o deus Dionísio, lá na Grécia Antiga, era o deus dos afetos, o deus das orgias, da bebedeira, desse lado mais vida louca, né, do ser humano. Então, o impulso dionisíaco é esse impulso que está relacionado a esse lado afetivo. O Nietzsche ele vai falar o seguinte: a modernidade ela valorizou muito mais o impulso apolíneo do que o impulso dionisíaco, porque a nossa tradição ocidental buscou a todo momento, até mesmo antes da modernidade, a sufocar os afetos e as paixões. A gente, enquanto indivíduos que nascemos dentro de uma sociedade ocidental, a gente herdou esse vício, né, de achar que as emoções, os afetos são coisas que devem ser deixadas de lado e que a razão ela deve sobressair os afetos. Inclusive, no nosso dia a dia, a gente faz muito isso, né? A gente a todo momento dá conselho para as pessoas, dizendo: olha, você não pode usar o seu coração, você tem que usar a sua razão na hora de tomar determinada escolha, porque você acredita que a razão ela deve estar acima das emoções. O Nietzsche ele fala o seguinte: como a nossa natureza ela é composta por esses dois impulsos, as duas coisas elas devem estar de igual para igual. E não é uma coisa que tem que sobressair a outra, tá? Então, Nietzsche, nessa sua filosofia, né, pelo menos é o princípio da filosofia do Nietzsche, é uma valorização ali desses impulsos, tanto o impulso emotivo quanto o impulso racional, mas ele dá uma ênfase no impulso dionisíaco, que é o impulso da emoção, porque é um impulso que foi sendo deixado de lado no decorrer da história, e o Nietzsche fala que a gente tem que voltar a valorizar esse impulso também, certo? Outro filósofo que a gente vai estudar é o filósofo Sartre. O Sartre ele fala basicamente sobre a liberdade, esse é o principal tema da filosofia do Sartre. E o Sartre ele fala o seguinte: o homem ele está condenado a ser livre. O que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer que não existe nada que determina o que o homem deve ser. Não existe esse lance aí, como Kant falava, né? Não, porque a razão determina
para o homem qual é a moral correta. A razão, ela diz para o homem como ele deve conduzir a sua vida. O Sartre fala, não, cara, não é assim não. Não existe nada determinando o que eu devo ser. Não existe nenhuma determinação prévia sobre a vida do indivíduo. Quem escolhe o seu próprio modo de existir é o próprio indivíduo e não uma razão que está fora desse mundo físico, fora da minha vontade. Sendo assim, o Sartre ele tem uma frase muito famosa, que é essa daqui, ó, a existência precede a essência. O que ele quer dizer com isso? É exatamente a mesma coisa. Ele fala que não existe nenhuma essência prévia ao seu modo de existir. Ou seja, não existe uma essência de homem dizendo como os seres humanos devem ser. O que existe é o modo de existir de cada um. Cada um tem o seu próprio modo de existir. É você que escolhe a sua essência. Então, ó, a existência está precedendo a qualquer ideia de essência. Então é isso aí. Esses são os principais filósofos pós-modernos que nós devemos estar ali de olho na hora de estudar para o Exame Nacional do Ensino Médio. Ok? Um grande abraço!